Nós estamos aqui na TV Sal da Terra. Nós temos a honra de contar com a presença do Bispo Anatólio, que é pastor da Igreja Batista Missionária Manaim. Isso. Primeira coisa que eu queria perguntar ao Bispo Anatólio: como foi a sua conversão? Porque nós sabemos que o irmão já foi bruxo. Como foi a minha conversão? Foi sendo evangelizado. Eu trabalhando no meu setor de trabalho, trabalhava na educação como segurança patrimonial. E lá no trabalho tinha um professor, José Romir, muito meu amigo hoje, pai na fé. Ele começou a me evangelizar, mas tinha uma resistência na evangelização. Eu resistia pelo fato de eu ter assim, muito envolvimento com o satanismo, com as trevas mesmo, com bruxaria, pelo fato de meus pais terem sido de origem do candomblé, da Umbanda e Quimbanda. Meu avô, pai da minha mãe, ele era mandingueiro. Mandingueiro é aquela pessoa bruxa que virava no pé de pau, cupim, casa de cupim, no tamborete. Então eu vim dessa origem e infelizmente eu fui escolhido para ser o sucessor da minha mãe, do meu avô, que ela que foi quem herdou a liderança espiritual dentro da bruxaria. E eu herdei isso, né? E eu tinha pactos mesmo fortes. Mas quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, quando Deus realmente marca ela e chama, Deus, ele tem uma palavra na Bíblia, em Romanos 8, versículo 28, fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu trabalhava, antes de trabalhar na Direco, eu trabalhava numa escola como segurança, e meu chefe imediato, sabendo como eu era uma pessoa muito peralta, muito assim, irresponsável, também fui viciado em drogas, então ele tinha receio de me botar falta, de me botar para fora, porque ele sabia que eu era bruxo. Licença aqui, bispo, eu queria entender uma coisa. O senhor era bruxo, mas não vivia da magia negra. Não vivia da magia negra. Precisava de um lugar para se sustentar, né? Isso. Se manter financeiramente. Isso, eu era funcionário público do Estado. Eu não vivia da bruxaria. Eu não vivia do satanismo, da magia negra. Por exemplo, quando alguém vinha me procurar, eu não cobrava para fazer nenhum trabalho. Eu fazia voluntariamente, achando eu que estaria ajudando aquela pessoa com aquele trabalho de magia negra. Porque os seus pais haviam ensinado dessa forma. Porque meus pais me ensinavam. Mas os seus pais, eles viviam da magia negra? Não vivia também, não. Meu pai trabalhava de frentista. Minha mãe tinha fabrico de charuto na época, e ela pensava ela que estaria ajudando as pessoas. Interessante. E ela achava que estava ajudando. E isso aí eu fui criado nesse ambiente familiar. Ou ouvindo minha mãe contar as histórias do meu avô, de que em lugar que a pessoa não ia, ele ia. Por exemplo, teve a Segunda Guerra Mundial, ficaram procurando ele vários meses, ele dentro de casa, as pessoas não viram que ele estava invisível. E eu vim dessa origem. E aconteceu que eu vim trabalhando no Estado. Como eu disse, lá nesse colégio, o meu chefe imediato me colocou na diretoria de educação, DIREC. Para quê? Para que a gerente me botasse para fora. E é como eu disse o versículo antes, de Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem. Achando ele que eu ia ser botado para fora pelo fato de eu vacilar lá no trabalho, Deus tinha um servo, um filho dele, que estava lá trabalhando, professor de matemática, trabalhava no setor de estatística da DIREC, começou a me evangelizar. Mas só que daquela evangelização, apresentando o Evangelho, apresentando Jesus Cristo, eu comecei a dizer a ele que o diabo também tinha poder, tinha força, que pessoas me procuravam com o pé aleijado, eu fazia uma reza brava e a pessoa ficava com o pé normal e andava. Pessoas vinham com problema familiar
entre marido e mulher, ocasionado por Asmodeu, pelo subordinado deles, Pombagira, Maria Padilha e Tranca-Rua, me procurava. Como eu tinha pacto com Asmodeu, pacto de sangue, inclusive, tem no braço aqui as marcas, tem aqui a simbologia, que hoje não tem nenhum efeito, porque o sangue de Jesus Cristo já neutralizou, mas eu tinha pacto com eles. Então, por conta disso, aquele demônio que estava causando briga, contenda, inimizade, discórdia entre os casais, o principado do qual tinha pacto dominava aqueles subordinados, quais eram Pombagira, Padilha ou Tranca-Rua. Tranca-Rua é aquele Exu que coloca discórdia, contenda, o cônjuge fala algo e ele faz entender outro para ter aquela divergência. E Romi falou para mim com veemência: olha, Jesus é que é poderoso. Aí foi quando eu disse: eu vou matar esse crente. Por que eu disse isso? Porque eu já tinha feito antes trabalho e atingia algumas pessoas que se diziam evangélicas, mas só que não estavam obedecendo a palavra. E o senhor sabe, pastor Valdinei, que em Efésios 4, versículo 27, está escrito: não deslugar o diabo. Eu meditando esse texto, não deslugar significa dizer que se você está dentro da palavra, obedecendo a palavra, o diabo não tem direito de tocar em você, porque você está na palavra. Mas quando fala não deslugar, significa dizer, se você pecar, transgredir, não confessar, como diz Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, o diabo fica com legalidade para atingir. E como eu tinha atingido alguns evangélicos, porque me perturbou, eu atingi mesmo com magia negra, com prática de voodoo, que eu fazia bruxaria com prática de voodoo. Então eu vou matar esse crente, ele vai saber quem é quem. E o diabo colocou aquele desejo maligno de eu matar aquele crente, o Zé Rodrigo. E eu falei: vou fazer sexta-feira. Porque dentro da magia negra, sexta-feira, e por incrível que pareça, era sexta-feira 13, e estava em lua cheia, era o dia propício dentro da magia negra para atingir qualquer pessoa. Na sexta-feira, esse trabalho era feito meia-noite, aquele trabalho de magia negra, e dentro da magia negra, com os pactos que eu tinha, e segundo a magia negra, a pessoa quando está dormindo à noite, diz que o espírito fica vagando. Eu fiz a invocação, vi aquele espírito de Zé Romi como se fosse a imagem dele, veio para dentro da feitiçaria, um pentagrama feito lá com algumas coisas que eu não vou dizer aqui, evitar que outros caiam na mesma cilada que eu caí, né? E o diabo, ele arma muito esse lado e engana, forja que vai dar algumas coisas, mas na verdade não dá nada. Então eu fazendo aquele trabalho de magia negra, e invoquei, a presença de Zé Romi veio, a fisionomia, o espírito dele veio como se fosse o corpo dele, só que sem matéria, e veio, eu fazendo a invocação de magia negra, eu tinha um punhal, esse punhal foi batizado com meu sangue dentro do cemitério, por Exu Caveira, que é escravo de Ogum de Ronda, dentro do candomblé. Eu batizei esse punhal dentro do cemitério com o meu sangue, e eu fazia qualquer invocação com aquele punhal. Se eu enfiasse o punhal na cabeça do elemento que estava dentro do círculo da magia negra, a pessoa dava derrame cerebral e morria. Poderia estar em qualquer lugar do mundo, porque a prática do voodoo tem esse poder dentro da magia negra. Se a pessoa não estiver coberta com o sangue de Jesus, obediente à palavra, pastor Valdinei, infelizmente está suscetível a acontecer e atingir. Então eu fiz aquilo, e eu não via atingir aquela feitiçaria, aquele encantamento. Eu tinha pacto com o Canuché, na época era um dos principais das entidades mais alvoroçadoras dentro da magia negra para destruição. E o demônio Demolion da África, que também auxiliava a Canuché nos serviços que eu fazia de bagaceira. E eu comecei a invocar sobre José Romi, querendo atingi-lo, porque onde o punhal tocava na pessoa que estava representada pela figura, pela característica dela, era imediato atingir. Mas com José Romi, em volta daquela imagem dele, era como se tivesse um cordão prateado de nuvem, que não deixava entrar a magia negra. Eu
levei mais ou menos 2 horas fazendo invocação e não atingi. E no meu interior, eu disse assim, realmente o Deus desse crente é mais forte. Mas Satanás falou, não precisa você matar ele, basta dar uma surra. Mas naquele momento ali, dentro de mim já houve uma frustração, porque os principados me diziam que ia ser o terceiro bruxo do Brasil e que seria o maior da Bahia. E ali já me frustrou de como que uma pessoa é poderosa e não conseguiu atingir esse crente. Ele colocou no meu coração o desejo então de dar uma surra em José Romiro. Eu tinha um cipó, mas não era de pau, era de cabo de aço. Porém, foi encantado dentro do cemitério com o meu sangue, invocando as forças das trevas. A pessoa a quem eu batesse com aquele cipó de cabo de aço, aonde batesse, aos poucos, lentamente, ia secando o lugar, a pessoa secava. Era assim mesmo. E eu fiz tocaia para tentar pegar José Romiro, saber onde ele morava e por onde ele passava, e não conseguia, não via ele, e chegava, ele já tinha passado, quando eu chegava não conseguia ver, não consegui pegar José Romiro. Aí foi quando eu disse, eu vou servir ao Deus daquele crente que é mais poderoso do que Satanás. Aleluia. Glória. Foi então aí que eu me converti, me tornei um evangélico por isso. Aí fui à igreja, ouvindo a pregação, Jesus falou comigo fortemente, tocou no meu coração, e eu me decidi ser um cristão a partir de então. O senhor sentiu que houve alguma retaliação? Nos primeiros passos, é natural acontecer quando a pessoa se converte, ter algumas adversidades, alguns contratempos, alguns apertos. Por incrível que pareça, pastor Valdinei, por um período de 1 ano, os meus ex-colegas, os quais eu andava em farra, levou 1 ano, eu passava por eles, falava com eles normalmente, conversava, olha, tudo bem, mas porque logo assim que eu tomei a decisão, José Romiro me deu o Novo Testamento, e eu devorei a palavra de Deus logo rápido, em 1 mês eu li o Novo Testamento. E estava lendo de novo, porque eu não entendi, novo convertido, mas tem uma palavra lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 19, versículo 19, quando fala que o apóstolo Paulo pregou o evangelho e os magos e os feiticeiros reuniram todos os livros de magia e tocaram fogo. Então eu tinha livros de magias ainda, depois de convertido, mas não usava mais, já estava lá quieto. Mas eu resolvi destruir tudo aquilo. O que aconteceu? Por um período de 1 ano, eu estava reservado. Quando completou 1 ano certinho, aqueles colegas com quem eu passava não me reconheciam, falou, Anatólio, rapaz, tem quase 1 ano que eu não te vejo. Você estava andando por onde? Aí eu entendi que foi o próprio Deus que me reservou, me poupou, me guardando deles. Aí eu entendi espiritualmente, logo falei, eu estava debaixo do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Após esse ano, que o Senhor é como se fosse o bebê recém-nascido que o próprio Deus se encarregou de cuidar. Depois desse ano, começou a ter luta, perseguições. Aqueles demônios a quais eu se via, como Canuché, Demolion, Mefine, que traduzido dentro do satanismo, é Exu do Manto Negro, e eles começaram a me perseguir. Mas só ameaças não conseguiram me atingir diretamente. Indiretamente ele tentou. Que o meu primeiro relacionamento de casamento foi através da magia negra, e ele conseguiu desfazer esse primeiro casamento. É mesmo, porque vale salientar que meu primeiro casamento, minha primeira esposa, foi um pacto que eu fiz com Asmodeu de sangue, porque o irmão dela andava comigo,
E eu vi aquela menina, não conhecia, admirei. Ele falou, ali não chega para seu bico não. Aí eu falei, você vai ver, se tem 7 dias, ela não vai estar igual um cachorro atrás do osso. E realmente, eu dei o sangue nas predeiras, invoquei pombagira, liberei. E ela ficou encantada. E houve aquela atração e paixão doentia. E logo de imediato houve relação, ela engravidou. E minha mãe é aquela conservadora. Se você deveu, se você deve, tem que pagar. Se você tocou, então você tem que pagar. E aí veio o casamento, mas sem ter nenhum sentimento de gostar. Depois de 14 anos, veio a separação. Certo. E foram os próprios principados que veio a separar. Por quê? Porque ela não tomou a decisão cristã que eu tomei. E me diga uma coisa, como foi que o irmão sentiu o chamamento para o ministério pastoral? O ministério. Quando eu me converti logo de imediato, pastor Valdinei, aquele desejo ardente de querer estar sempre servindo. Eu não esperava, assim que eu me converti, eu me lembro, primeira semana, segunda semana, com um mês, eu vi aqueles porteiros de paletó. Eu me converti na igreja pentecostal. Na igreja pentecostal, lembra até o nome, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Sim. Então, eu me converti em Feira de Santana. E na época era o pastor Olímpio Gonçalves da Silva que estava pastoreando. Então eu ficava lá observando ali e via as pessoas na porta, e aqueles homens eram diáconos. Aí eu também disse, sabe, eu vou comprar um terno, eu vou ficar na portaria para ficar recebendo os outros. E quem passar na rua, eu vi chamando para vir ouvir a palavra. E comecei a estar nessa atividade voluntariamente. Com 9 meses depois, o pastor Olímpio me convidou dizendo que eu ia estar no probatório para ser consagrado para o diaconato, para ser diácono. Eu digo, e o que é ser diácono? Aí ele me explicou e tal. Eu falei, tá bom, mas eu não sei. Ele falou, você já faz o serviço de diácono. Aí ele me deu algumas instruções e foi indo, fui consagrado a diácono. Aí eu me lembro que tinha uma congregação lá na São Cosme, que era da igreja sede, da igreja qual eu nasci, no sentido de espiritualmente sendo adotado com os ensinos da palavra de Deus. E eu fui nesse culto. Aí chegaram lá, aquela pregação, aquela coisa bonita. Na próxima semana fizeram no culto no meio da rua. E me pegaram de surpresa, me botaram para pregar. Olha, e eu era tímido, né? Jesus tem melhorado agora, mas eu era muito tímido, muito para dentro. E o que ocorre é que você vai pregar, viu, diácono Anatólia? Aí eu digo, pregar o quê? Aí eu me lembrei do cego de Jericó. E eu comecei a falar alguma coisa, falei uns 7 a 10 minutos, eu me lembro, foi a primeira pregação. E daí foi botando para pregar nas ruas, enquanto o alívio de evangelístico. Foi indo, me colocou para ser auxiliar de dirigente de congregação, foi indo. Aí me tornei auxiliar de presbítero, ajudando nas congregações. E quando foi em 12 de outubro de 1988, eles me consagraram ao presbitério. E José Rumi, o primeiro que me ensinou sobre Jesus, mostrando o Evangelho, que é poder de Deus, que Jesus é a salvação, ele apostava que eu seria o pastor, que o meu chamado era pastoral. Ele apostava isso a ponto de, quando foi em 89, que eu me converti em janeiro de 83, quando foi em 89, 6 anos depois, eu me ingressei no seminário, na faculdade de teologia, seminário batista, lá em Feira de Santana, o senhor conhece, seminário teológico batista do Nordeste. Conheço. E ele me ingressou lá e ele pagou os 4 anos do curso de teologia. Quando foi em 1992, eu fui diplomado, bacharel em Ministério Cristão, com prática de teologia. E aí foi quando eu estava já dirigindo congregação. Eu já estava como presbítero dirigindo congregação. A convenção da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico me convocou para eu pastorear a primeira igreja como pastor lá na cidade de Alagoinhas. Graças a Deus. E aí foi chamada para o ministério.